Quando eu descobri a existência de financiamento coletivo, eu fiquei fascinado. O conceito de você poder postar sua ideia na internet para pessoas aleatórias te financiarem é, assim, sensacional. Eu até diria, talvez, a democratização dos investimentos. Ao invés de você passar por um analista de um banco, um investidor super rico, que vai analisar se você e a sua ideia valem a pena um investimento gigantesco, várias pessoas fazem investimentos pequenos que, quando somados, vão te dar ali a quantia que você precisa para tornar a sua ideia realidade. E com isso também a gente está pulverizando o risco, porque quando se trata ali dos bancos e de um grande investidor, eles vão querer, obviamente, retornos à altura, porque eles estão com todo o risco. Então, dessa vez, em vez de trazer um vídeo avulso sobre alguma coisa que eu acho interessante, eu resolvi trazer uma série que eu vou navegar nos maiores sites de financiamento coletivo da internet. Vou selecionar alguns projetos que eu acho interessantes e a gente vai analisar para falar sobre viabilidade, o que tem de tecnologia ali por trás e aprender um pouco, porque tem muita coisa interessante por aí. Uma coisa que eu falo com certa frequência é que se eu ficasse rico, assim, além de tentar extinguir as unidades imperiais do mundo, eu iria investir nas ideias dos outros. E para surpresa de 0 pessoas, tem muita gente que faz isso. E é daí que surgem programas muito interessantes, tipo Shark Tank, que, para quem não conhece, é um programa onde as pessoas vão lá apresentar suas ideias para grandes investidores e tentar ganhar um financiamento. Mesmo fora dos programas, tem pessoas que fazem isso. É o que a gente chama de VC, ou Venture Capital, ou capital de risco em português, que são pessoas ou empresas que compram uma percentual de participação na empresa com a ideia de ajudar a empresa a se desenvolver ou a ideia a ser desenvolvida, e aí, como consequência, quando a empresa crescer, o investimento deles vai ser multiplicado também. Então, simplificando bastante, financiamento coletivo é o mais próximo que nós, réis mortais, chegamos de um VC, que a gente investe nas ideias das pessoas. Inclusive, tem essa diferença. No financiamento coletivo, não necessariamente a gente precisa ter um retorno, apesar do que normalmente a gente gosta de ganhar alguma coisa pelo nosso dinheiro, né? E aí, em troca de ajudar o criador a trazer a sua ideia para a realidade, normalmente a gente ganha algumas recompensas, né? Algumas das mais comuns são ter seu nome nos créditos, provavelmente se for um filme ou um jogo. Outra recompensa muito comum é, de fato, o produto final. Então, por exemplo, no caso do jogo ou do filme, você ter uma cópia do jogo. Ou se for um produto físico, tem todo aquele processo ali de fabricação e envio. E claro, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro sobrando e tiver gostado bastante da ideia, tem sempre aquelas categorias bem altas de recompensas que você pode, por exemplo, até sair para jantar com os criadores. Espero que vocês estejam animados, porque particularmente é um tema que eu gosto bastante e tem também muita coisa legal para ver. Então, feita essa primeira introdução, vamos para o projeto que eu selecionei para analisar hoje, que é esse projeto bem interessante chamado Moonwalkers, auto-intitulado Os Calçados Mais Rápidos do Mundo. E vocês já vão entender por quê. Obviamente, se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma, o link vai estar na descrição. Então vamos fazer uma visão geral aqui do que a gente tem. O objetivo deles, né, a meta era de $90 mil, e eles já estão com 258 mil, então foi bem sucedida a campanha. No Kickstarter, particularmente, o projeto só vai para frente se eles atingirem a meta. Tem alguns sites que deixam como se fosse uma meta aberta, que eles continuam com o projeto independente do quanto eles angariarem. 386 pessoas ajudaram a financiar esse projeto e faltam 18 dias para a campanha fechar. Lembrando que, se você financiar aqui, eles vão só verificar se o seu cartão de crédito é válido, mas na verdade eles só vão te cobrar quando o projeto fechar. Outra coisa importante lembrar é que, assim como aqueles investimentos de capital de risco, não tem nada garantido aqui, então pode ser que, se o projeto der errado, você tenha jogado seu dinheiro no lixo, basicamente. Inclusive, nos últimos anos, essas plataformas de financiamento coletivo têm ganhado uma má reputação justamente pelo grande número de projetos que angariaram fundos, mas não deram em lugar nenhum. Então as pessoas perderam o dinheiro delas. Mas isso normalmente acontece muito quando se trata de hardware, então produtos físicos, porque não é tão difícil, ainda mais para mim que fiz engenharia, né, por exemplo, eu sou bem envolvido na cultura maker, não é tão difícil você fazer de uma coisa. Agora, você fazer uma produção de fato
em larga escala é bem difícil, então a maioria das empresas falha nessa transição entre o protótipo e a produção. Como dá para ver aqui, é basicamente uma plataforma com rodinhas e que tem esses fechos aqui para você prender no seu pé. Então, o objetivo deles é que você ande na velocidade de uma corrida. Da mesma forma que tem a bicicleta elétrica com pedalagem assistida, ou seja, que o motor te ajuda a pedalar mais fácil, por assim dizer, nesse caso aqui dos Moonwalkers também você precisa andar de fato, ele não vai simplesmente te levar. É bem interessante realmente porque se a gente comparar isso com patins, por exemplo, é muito diferente. Que o patins você tem que aprender a patinar, né? Eu, por exemplo, não consigo andar de patins. Mas isso aqui, como eles desenvolveram de forma que você anda mesmo, eu imagino que deve ter uma curva de aprendizado mínima. Inclusive, do meu ponto de vista, é uma das partes mais difíceis assim desse projeto. Não é tanto a parte mecânica e conseguir fazer funcionar, mas sim manter um ritmo natural de caminhada e etc. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso na engenharia foi envolvendo marcha humana, que é um conceito que vem lá da biomecânica que mapeia a forma com que a gente anda. Então, basicamente, se você for lá no Google e colocar marcha humana, você consegue ver quais são as fases da marcha e como que a gente caminha normalmente. Basicamente, como esse projeto fala que você vai caminhar mais rápido, tudo ele envolve a caminhada, todo o sistema de controle e tudo deve ter rodado em volta do ciclo da marcha. Então aqui mais para baixo eles já começam a explicar um pouco mais de detalhes aquelas coisas que eles resumiram lá no início da página, que é a dobradiça ergonômica, que faz muito sentido, né? Normalmente quando a gente caminha a gente dobra um pouco a ponta do pé, até se você vê lá pela marcha, quando está aqui nessa fase de apoio, ainda tem um pedaço do pé no chão e o resto está fora, né? Então, com certeza, essa dobradiça foi importante para conseguir manter ali a marcha mais natural. Aí eles falam aqui que é rápido e é seguro, tem uns gifs das pessoas andando através da multidão. Nessa parte aqui eles estão falando do sistema de controle dos freios, que vai garantir que as rodas só vão se mover quando você se mover. Não só isso, mas o objetivo desses freios é manter uma experiência consistente até mesmo se você for subir e descer a escada, esse tipo de coisa. Eles estão falando do aumento de velocidade, que como você vai estar caminhando na velocidade de uma corrida, você vai ter 250% de velocidade. Que eles têm uma patente, que eles testaram em vários tipos de terrenos. Aqui a gente tem uma visão de baixo, né, que é bem interessante, você vê que tem muitas rodas aqui. E está falando do motor, que é de última geração e é brushless. Essa parte é muito importante, que eles estão falando sobre a questão de ser bem natural, né? E você não precisar de nenhum tipo de controle nas suas mãos. Então você faz as coisas no dia a dia como se fosse um calçado normal. Ser uma coisa compacta, com certeza, é um dos grandes ganhos disso aqui. Que, inclusive, um amigo meu da faculdade que me mandou isso tinha falado que, mas eu não vejo muito ponto, sendo que a gente pode só usar uma bicicleta. Para mim, um dos maiores ganhos disso aqui é a questão de ser compacto. Então, você coloca numa mochila ali e consegue entrar em qualquer lugar tranquilamente. E, na verdade, como é um calçado, muitas vezes você nem vai precisar tirar do pé, né? Só travar ali a questão das rodinhas se você estiver dentro de um estabelecimento ou alguma coisa do gênero. A questão do carregamento, que ele usa um USB-C, como a maioria dos dispositivos hoje em dia, que 1.5 horas de carregamento vai dar pra gente 6 milhas de alcance, aparentemente. Vamos ver quanto é 6 milhas. Aparentemente 6 milhas é 9.6 km, que é bastante coisa. Então também bem interessante aí o controle de energia. Isso aqui que pra mim é a parte mais desafiadora do projeto inteiro, além da parte da energia, porque projetos que dependem de bateria são sempre bem difíceis. Porque você tem que tentar ficar cortando os gastos ali para otimizar a vida útil da bateria, né? Que é a parte de manter a caminhada natural. Então, aparentemente, eles usam uma inteligência artificial que vai adaptar o jeito que o sapato, né, o calçado funciona de acordo com a maneira que você anda. Então, você não tem muita curva de aprendizado, que nem eu falei lá em cima. Se você quer andar mais rápido, você anda mais rápido, como você andaria. Se você quer andar mais devagar, você anda mais devagar. É muito interessante aí e inteligência artificial faz bastante sentido para esse tipo de aplicação. A questão dele poder
colocar em qualquer sapato, fecho magnético. Aí aqui onde eles já foram publicados, né? Porque normalmente quando você faz uma campanha de financiamento coletivo, uma das partes mais importantes é ser notado, né? Tipo, que as pessoas saibam que você existe. Então, a maioria dessas campanhas tem aí uma série de jornais e sites na internet que publicam sobre os projetos. Tem aqui algumas pessoas falando da experiência delas com esse projeto, né? Aqui para baixo eles já detalham cada nível aí de suporte, dependendo de quanto dinheiro você investir. Lembrando que normalmente esse tipo de projeto tem sim, por exemplo, algumas quantidades limitadas para cada oferta. Então, 10 pessoas investindo $799 conseguem já ter como recompensa um par desse calçado. E muito importante aqui que eles só enviam para os Estados Unidos. E eles estão destacando também quando que é prevista a entrega e qual que é a diferença de preço que você vai estar ganhando agora em vez de financiando o projeto ao invés de comprar uma vez que já estiver pronto. Aí aqui eles estão falando a questão da missão da empresa, né? De onde saiu essa ideia, o que motivou eles a criar isso. Que é bem interessante, se vocês tiverem um pouco mais de tempo, dá uma lida. E aqui alguns protótipos que eles já fizeram. Durabilidade, que é bem importante, né? Bateria, principalmente essas baterias que a gente usa nos dispositivos hoje em dia, a maioria delas é inflamável e se tiver um impacto muito grande ela pode até explodir, né? Que nem já aconteceu aí no passado. Então é uma questão de ser reforçado. Isso aqui já entra um pouco de dar a credibilidade para a empresa. Que nem eu falei que no passado tiveram muitas campanhas dessas de hardware que falharam. Essa parte aqui é uma das principais para dar credibilidade. Então, que tipo de testes que eles fizeram, quanto tempo que está sendo desenvolvido, quantos protótipos eles fizeram, é tudo já contribuindo para aumentar a credibilidade da campanha. Então aqui tem uns vídeos das pessoas usando e dos testes, certificações, que é importante para muitos países, né? Ainda mais se for questão de... é considerado veículo elétrico. Da mesma forma que aqui no Brasil a gente tem algumas limitações para bicicletas elétricas que, dependendo da velocidade e como ela funcionar, você precisaria até de uma carteira de habilitação, por exemplo, meio de carro. Aqui, novamente, para aumentar um pouco a credibilidade, eles estão falando que a produção é feita in-house, né? Então é uma coisa que não é terceirizada para a China, por exemplo, eles mesmos fazem a produção. E a timeline, que também é muito importante porque a gente está investindo num projeto, né? Então é bom ter essa visibilidade de quando está planejada cada etapa até a gente receber a nossa recompensa e até a empresa de fato entrar no mercado com um produto para vender para as pessoas que não investiram, né? Então minha revisão final do projeto dos Moonwalkers. Eu acho que faz muito sentido, assim, o projeto está bem coeso. Eles conseguiram agregar muito valor ao produto em si e a credibilidade à empresa, porque apesar deles não terem outros projetos, pode ver aqui embaixo que é o primeiro projeto que eles criam, eles já fizeram muito teste, muito desenvolvimento e eles mesmos vão fazer a manufatura. Então, se fosse para julgar se esse projeto faz sentido, é interessante ser um investimento, com certeza. Assim. Se eu morasse nos Estados Unidos, principalmente, precisasse assim, de uma solução de mobilidade, com certeza isso aqui estaria assim, no topo da minha lista. E é isso aí. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse projeto. Eu com certeza achei bem interessante. Comenta aí também o que vocês acharam da minha análise, se faz sentido, se você concorda, discorda e por aí vai. E é isso. Falou e até mais.